Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a famosa pirâmide de teste. E aí galera, beleza? No livro Succeeding with Agile, o Mike Cohn, que é o autor desse livro, ele descreveu uma pirâmide de teste, que tem a ver com as diferentes granularidades de teste que a gente desenvolve e a quantidade de teste em cada granularidade. Aqui nessa página do site do Martin Fowler, tem um artigo que fala sobre a pirâmide de teste. É chamado The Practical Test Pyramid. Então, se a gente for aqui embaixo, ele vai mostrar a nossa pirâmide de teste original, que foi colocada lá pelo Mike Cohn, no livro Succeeding with Agile. Basicamente, essa pirâmide tem 3 tipos de teste. Os testes de unidade, os testes de serviço e os testes de UI. À medida que você desce aqui na pirâmide, você tem mais isolamento, À medida que você sobe, você tem mais integração. E à medida que você desce, os testes rodam mais rápido, à medida que você sobe, os testes rodam mais devagar. Então é claro que essa pirâmide ela é meio simplificada, Você pode ter outras granularidades nos seus testes, que não pode ser considerado nem um teste de unidade, por exemplo, ou um teste de serviço, ou nem um teste de interface gráfica e nem um teste de serviço. Então essa pirâmide ela pode ser mais contínua, por assim dizer. Mas a ideia de você ter mais testes na base da pirâmide que focam em funcionalidades específicas e um pouco menos de teste ainda de interface, que realmente exercita o seu sistema pela interface, é muito boa. Então, de maneira geral, é bom você ter muito mais testes de unidades do que teste de integração, do que teste de UI. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é para não ter um cone, uma casquinha de teste de software em contraposição à pirâmide. Na casquinha, que representa aqui uma casquinha de sorvete, você tem muito mais testes de regressão manuais do que testes end-to-end, do que teste de integração, do que teste de unidade. Então, a gente pode ver que esse tipo de prática de teste é contrária à pirâmide de teste colocada lá pelo Mike Cohn. E de fato a gente pode ver isso aqui como um antipadrão de teste. Uma coisa muito importante da gente discutir aqui é a definição, por exemplo, de teste de unidade. Eu tenho visto que isso causa um pouco de confusão. Eu já falei um pouco sobre isso aqui no canal, mas acho que vale a pena trazer esse tema novamente. Então, de maneira geral, tem muita gente que acha que teste de unidade é você testar, por exemplo, uma função em isolamento. Então, tudo que aquela função chama, você tem que colocar um stub lá para simular aquela coisa que a sua função que você quer testar chama. Eu acho que você não necessariamente precisa fazer isso para estar fazendo o que a gente chama classicamente de teste de unidade. De fato, alguns desenvolvedores até mudam o nome para não haver essa confusão. Na verdade, esse teste de menor granularidade é o teste de uma função específica do seu sistema, de uma feature. E se ele roda rápido, não chama nenhum outro serviço caro e lento, não usa banco de dados, por exemplo, você pode considerar como teste de unidade ou teste do desenvolvedor também, como é chamado. O importante é que esses testes eles rodem muito rápido. Esses então que estão na base da pirâmide, eles têm que rodar muito rápido, porque você vai rodá-los muito mais frequentemente do que os outros tipos de teste. Os testes de integração, sim, aí você vai estar integrando o seu sistema, por exemplo, com um banco de dados, com algum serviço específico. E aí você pode rodar as coisas realmente integradas, para ver se você tem problema na integração da sua função, por exemplo, da sua feature, com um serviço específico ou com um banco de dados. O teste end-to-end é o que vai de ponta a ponta. Ele vai chamar a função por meio da interface e vai atravessar todas as camadas do seu sistema até chegar, por exemplo, no domínio para executar alguma coisa lá, alguma regra de negócio que está localizada lá no domínio. Eu obtive alguns dados de teste de algumas empresas grandes em aplicações mobile e a gente pode ver que, de maneira geral, essas empresas realmente seguem lá a pirâmide de teste. Então, por exemplo, o Airbnb tem mais ou menos 10 mil testes de unidade, 30 mil testes de screenshot e eles não têm nenhum teste end-to-end. Então, o que aconteceu foi que algumas empresas se juntaram e criaram lá um fórum para discutir sobre as abordagens que eles usam, por exemplo, para fazer teste. E lá eles explicam por que não tem teste end-to-end. Mas, de maneira geral, a gente pode ver que todas essas aplicações têm poucos testes mesmo, ou nenhum end-to-end, porque são os testes mais caros mesmo. Por exemplo, se a Robinhood tem apenas 15 testes end-to-end e milhares de testes de unidade.
O Shopify, por exemplo, tem 20 testes end-to-end. Então, acho legal a gente ver como é que as grandes empresas estão fazendo, estão seguindo realmente mais ou menos essas proporções que aparecem na pirâmide de teste. Então, esses testes end-to-end, eles também podem ser escritos de uma forma de teste de aceitação, com a linguagem do usuário mesmo, do cliente. E como esses testes eles vão lá da interface e realmente executam uma operação completa do sistema, de maneira geral você vai ter poucos mesmo. E todos esses tipos de teste, tanto o de unidade, quanto o de integração, quanto os end-to-end, são muito importantes num pipeline de integração contínua. Então, nesse artigo que eu falei, lá do site do Martin Fowler, é bem legal porque ele fala de uma aplicação exemplo aqui, que é um microserviço simples, tá? Que tem uma funcionalidade bem básica, né? De Hello World. Então você tem um get lá com Hello, ele só retorna Hello World sempre. Você tem um get que você passa o last name, né? O último nome de uma pessoa, o sobrenome. Ele procura a pessoa com esse último nome, com esse sobrenome e retorna Hello, primeiro nome, sobrenome. E depois você tem um outro endpoint aqui, Weather, que retorna as condições do tempo para Hamburgo, na Alemanha. Aqui ele fala sobre a estrutura em alto nível, né? Você tem um serviço Spring, então a parada está escrita em Java, ECA para alguns, né? Mas acho que serve para qualquer tipo de microserviço que a gente pode pensar aí. As ideias são aplicáveis para outras tecnologias. Então você tem o serviço Spring, que conversa com o web, usando JSON, conversa com a API de tempo, né, usando o JSON também, e conversa com o banco de dados. A arquitetura interna aqui, que ele mostra, né, você tem um cliente que conversa com a API do tempo, do clima, né? Esse controlador conversa com a web também. Você tem um repositório aqui que conversa com o banco de dados. E você tem o domínio da aplicação. Aqui, então, ele começa a discutir, né, a questão de o que são testes de unidade, teste de integração e etc. E eu achei bem interessante que ele faz uma diferenciação aqui, que foi aquilo que eu estava falando para vocês, sobre testes de unidade, que são testados em isolamento mesmo, mocando tudo, e teste de unidade que você testa, que essa função que você está testando, ela pode chamar uma outra função, por exemplo, se essa outra função já está implementada. Então ele chama isso daí de teste de unidade solitário, quando você está realmente mocando tudo, né, usando dublês de teste, versus teste de unidade sociáveis, que é quando você testa a coisa integrada mesmo com aquelas pequenas outras funções que aquela funcionalidade conversa e utiliza. Aí ele mostra implementações de teste de unidade. Então aqui ele está testando, por exemplo, o Hello Last Name. Então aqui está o teste, né? Should return full name of a person. Então dado um nome aqui, um sobrenome, né, ele tem que retornar o full name. E aqui ele fala de outros testes de unidade. Mais para baixo ele fala de teste de integração. E aqui a gente vai ver que vai estar integrado, então, a funcionalidade, né, do sistema com o banco de dados e com o serviço externo. Então, por exemplo, aqui é o teste de integração, então, tá vendo? Ele está integrando o sistema com o banco de dados e testando essa integração. E aqui também está integrando o sistema com outro serviço, então seria teste de integração também. E aqui ele mostra um exemplo, então, de teste de integração que vai integrar o sistema, né? Vai testar a integração do sistema com o banco de dados. Então, ele realmente está usando o banco de dados em si, né? Ele está vendo se vai salvar e consegue recuperar uma pessoa gravada no banco de dados. E aqui na integração com o serviço de clima, ele fala de você mocar, né, para ver se realmente você está fazendo a requisição da maneira correta, mas não utilizar o serviço em si. Porque às vezes, por exemplo, no caso você tem uma cota de uso desse serviço, você não quer ficar usando o serviço de fato. Então você pode mocar esse serviço. Aqui ele usa o exemplo, né, como exemplo a ferramenta chamada WireMock para fazer isso. Obviamente, para as outras tecnologias, Node, etc., você tem outras ferramentas para fazer esse tipo de dublê de teste de serviços. Então, esse seria um teste de integração. Mais para baixo, ele fala também de testes de contrato e, finalmente, os testes de interface em si. Então, esses tipos de teste de interface, você tem, que nem eu mostrei lá para vocês, algumas daquelas empresas que têm aplicações mobile, eles fazem os testes de screenshot. Então, de fato, quando você está testando a interface em si, você está testando a disposição dos componentes mesmo dentro da interface. E por fim, ele fala sobre o teste end-to-end, que de fato vai da interface, né, até as outras, passando, né, por todas as camadas da aplicação, até o core da sua aplicação. Então ele fala isso, né? Testar a sua aplicação colocada em produção através da sua interface de usuário, face gráfica, né, é a forma mais end-to-end, né, de ponta a ponta, que você pode testar a sua aplicação.
Então, obviamente, como eu mostrei para vocês, esse tipo de teste ele é muito caro. Então, de maneira geral, a gente vai ter poucos testes end-to-end na nossa aplicação. Depois ele fala também sobre teste de aceitação, né, que é o teste escrito, pode ser até escrito pelo próprio usuário. E aqui ele fala sobre aquele padrão given, when, then. Bom, espero que você tenha curtido aí essa passada na pirâmide de teste. Esse assunto é muito importante e vale a pena dar uma estudada mesmo. Vou colocar o link daquele artigo lá na página do Martin Fowler para você dar uma olhada, para você dar uma lida com mais cuidado. E obviamente a gente sempre vai falando sobre esse assunto aqui no canal, que é um assunto que me interessa muito e que é muito importante para o desenvolvimento de software. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.